Boa tarde a todos e a todas. É um prazer mais uma vez tê-los aqui nas nossas atividades de quinta-feira. Hoje nós temos uma atividade num horário diferente. Peço desculpas aos senhores pela alteração do horário. Peço desculpas também à nossa convidada pela alteração do horário. Já conversei com a professora Ana Paula anteriormente, mas vamos lá à apresentação. Hoje nós temos o prazer de receber aqui nos diálogos de Direito e Raça, professora Ana Paula Martins Amaral. A professora Ana Paula é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Abro um parênteses. Senhores, jamais errem Mato Grosso do Sul com Mato Grosso. Isso dá uma briga enorme. Voltemos. E a professora Ana Paula é doutora pela PUC e vai nos falar hoje sobre racismo e direito internacional. Antes de conversar contigo, Ana Paula, leve meu abraço desde já a alguns colegas que tenho aí por quem eu tenho enorme estima. Claro, né? Você sabe quem são exatamente, mas manda meu abraço enorme, professor Vladimir, por quem eu tenho assim uma admiração e um carinho enorme, e professora Lívia também, que estão aí na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E eu descobri também, Ana, eu falei, quando eu conversei com Lívia para ela me dar essa indicação, né? Eu falei assim, eu acho que eu já ouvi a Ana Paula. E aí eu fui, né, para preparar esse nosso bate-papo, eu descobri que nós temos uma condição em comum, né? Porque sua orientadora aqui na PUC São Paulo, quem foi, Ana Paula? Foi a professora Maria Helena Diniz, que eu tive uma grande honra e uma grande alegria de ter sido orientada pela professora Maria Helena Diniz. Exatamente, porque eu também fui orientado pela professora Maria Helena, então comungamos dessa mesma adoração por essa figura ímpar que é a professora Maria Helena. Então, feitas as apresentações, Ana, muito obrigado por aceitar o convite para participar desse nosso bate-papo, e, por favor, fale para a gente da perspectiva do direito internacional com relação à figura do racismo. E até para antecipar, Ana, uma das aulas mais complexas que eu tenho na minha turma da pós-graduação na Universidade Federal da Bahia é a primeira aula em que os meus alunos, né, a gente sabe, Salvador é tida como a cidade mais negra do Brasil, e todos os alunos chegam para a primeira aula tendo aquela ideia, aquela percepção que nós vamos falar sobre o racismo segundo o viés, ou segundo a perspectiva da cor de pele. E a minha primeira aula serve exatamente para trazer essa desconstrução. É claro que o racismo vinculado à cor de pele é uma das situações mais complexas atreladas a esse tema. Mas quando a gente fala, e aí, né, já tentando fazer o aporte inicial para a nossa conversa, quando a gente fala sobre a perspectiva do direito internacional, muitas vezes a discussão do racismo fora do Brasil, ela passa longe da discussão da cor de pele. E essa é a primeira quebra, a primeira ruptura que eu tento fazer com os meus alunos, que a gente acredita, pela cultura em que nós vivemos, que o racismo está sempre vinculado à cor de pele. Quando, na verdade, né, se a gente for buscar as raízes históricas dessa discussão, ela não está vinculada à cor de pele. O racismo ele é bem anterior a isso. E um dos elementos principais dessa discussão quanto ao racismo é exatamente a xenofobia, que é a essência da discussão, no mais das vezes, do racismo no direito internacional. Então, feita essa microintrodução, que acho que é preponderante para essa nossa conversa, é entender que quando a gente discute racismo, não necessariamente estamos discutindo a questão do racismo vinculado ao aspecto da cor de pele. A gente tem o racismo se espraiando em outras vertentes da sociedade mundial. E aí, a palavra está contigo, Ana. Muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite e agradeço em meu nome e em nome da Universidade Federal da Bahia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao professor Leandro, agradecer a todos os alunos a oportunidade de estar participando desse diálogo. E quando você fala da PUC de São Paulo, eu quero dizer realmente da minha gratidão a ter sido formada no meu mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade, que formou uma legião de pessoas, de professores que hoje estão em universidades. Eu estive na universidade, na PUC, entre 95, 6 e mais ou menos em 2005, quando eu concluí o meu doutorado.
mas a gente conhece gente do Brasil inteiro, é Pernambuco, sim, é Minas Gerais, é Rio Grande do Sul, é Paraná, é Mato Grosso do Sul, e assim, é um espaço de encontros, né, de amizades que se mantém durante a vida inteira. Então, eu tenho assim uma grande gratidão por ter sido formada num ambiente exógeno, digamos assim, exato, acolhedor, numa cidade como é São Paulo, que acolheu tanta gente para formar professores que hoje estão fazendo seu trabalho no Brasil inteiro. Então, e eu quero também, aproveitando, agradecer mais uma vez a orientação da professora Maria Helena Diniz. A professora Maria Helena, o que eu sou hoje como professora, eu me espelho hoje nela. Eu acho que essa é a missão do professor, né? Exato. A professora Maria Helena, pela seriedade acadêmica dela, pela coerência, pelo amor à docência e à ciência, pela humanidade. E tem, acho que, uma característica dela que, na minha visão, Ana Paula, ganha de todas, que é a simplicidade ou a humildade que ela tem. Isso, para mim, é uma das coisas mais marcantes. Ela é um dos maiores nomes do direito brasileiro, um dos maiores nomes do direito civil do mundo. Ela tem uma história maravilhosa e ela é de uma simplicidade que chega a ser fora do normal para mim. Então, assim, eu compartilho contigo tudo o que você está dizendo. Acho que a professora Maria Helena, para mim, ela é uma coisa que é fora dos padrões. Acho que você vai entender a minha frase. Se eu existo como professor, como doutor hoje, é por causa dela. Passa por ela em enorme parte, porque a gente aprende demais com ela, não só na aula, mas com tudo aquilo que ela nos traz, né? Então, acho que isso é preponderante deixar claro para todo mundo. A professora Maria Helena é um ícone mesmo. A professora Maria Helena, quando ela fez a minha entrevista, Leandro, eu vou falar isso bem rapidinho, porque os alunos estão no mestrado, e eu quero, de repente, compartilhar. Mas sabe por que eu acho isso importante, Ana? Por uma razão muito simples. A professora Maria Helena, ela parece que é uma pessoa, para quem não a conhece, parece que é uma pessoa inatingível, né? Aquela pessoa que está no Olimpo, né? E eu não sei você, mas quando eu a conheci pessoalmente, eu fiquei daquele jeito, né? Parecia uma criança. Meu Deus, eu vou conversar com a professora Maria Helena, né? E você conhece ela depois e vê como ela é uma pessoa acessível, tranquila, querida. Então, eu acho que é muito importante, sim, você fazer esse relato. É preponderante, eu diria. Eu fui para a PUC de São Paulo, eu estava concluindo a faculdade, eu estava no último ano de Direito, e eu fui junto com um grupo de professores de Campo Grande, da Universidade Católica, de onde eu sou oriunda, em Campo Grande, até 1995, nós só tínhamos a Universidade Católica. A Federal começou o direito em 96, começou o começo, mas foi nos anos 2000 que formou as primeiras turmas. Então, existia um projeto naquela época do governo, que era um projeto de formar docentes de fora. Era uma espécie de bolsa e um fomento. E a PUC abrigou muita gente de fora. Essa década de 90, 2000, eu tenho amigos em Salvador, Leandro, e depois eu até queria falar, a professora Alana, a professora Xanda, que eu não sei se vocês conhecem, que foram minhas contemporâneas. Enfim, mas gente da Bahia, Pernambuco, Manaus, Amazonas, Paraná, e assim, e quando eu cheguei lá, uma moça de Mato Grosso do Sul, né, estado pequeno, nem recém-formada ainda, eu fui fazer entrevista com ela. Nossa. Cheguei, levei o livro, né, claro, ela olhou para mim, assim, a humanidade da professora Maria Helena, para mim, é muito forte. Ela olhou para mim e falou assim, mas você tem certeza que você quer ser professora? Né, porque o mestrado é para formar professor. Eu só sabia que eu queria ir para São Paulo. Estava formando, ia para a PUC, eu ia estudar com a Maria Helena, com o professor Tércio, e com todos, o professor Paulo de Barros, e todos os grandes nomes, né, da PUC de São Paulo. Eu falei, professora, meu sonho. Né, Leandro? A gente, nossa. Mas, na verdade, naquele momento, eu ainda estava tentando descobrir quem eu era e a minha vocação. Eu queria trabalhar internacional, talvez na advocacia, alguma coisa assim. A gente, né, de um estado um pouco mais distante. E daí ela olhou para mim e falou assim, mas mestrado é para ser professor. Eu falei, tá, professor. Não, eu tenho vontade, sim, professor. Né, olhando para ela. Ela falou assim, tá bom, eu tenho 6 vagas, mas talvez tenha uma, professor. O Paulo falou alguma coisa, eu vou ver. Mas tá bom, conversou comigo, e depois surgiu essa vaga, eu fui a 7ª, né? E fui aceita,
E daí me mudei para São Paulo. Primeiro ano eu morava em Mato Grosso do Sul, ia de ônibus, são 1.000 quilômetros toda semana. Nossa. Até que eu consegui uma bolsa, consegui me mudar, e daí recomecei minha vida. Primeiro semestre a gente ia, um grupo, saía daqui, por exemplo, 5 horas da tarde, chegava às 4, 5 horas da manhã lá, de ônibus, descia ali na Barra Funda, né, ia direto para a PUC, e muitas amigas minhas voltavam à noite, tinha aula de manhã à noite, pegava o último ônibus e amanhecer no outro dia, meio-dia, 1 hora em Campo Grande. Então, realmente foi uma epopeia. E daí, em 97, eu mudei, e tive muitos amigos, eu comecei a dar aula, porque o pessoal da PUC, não, tem uma vaga ali na Brás Cubas, tem uma vaga não sei aonde, porque tem gente chegando e gente indo embora o tempo todo naquela época, né? Exatamente. E daí eu comecei a dar aula, porque eu gostava de estudar, e a advocacia em São Paulo, gente, é muito difícil, né? A gente que não é de lá, não tem o perfil, né, aquele perfil de advogado, então eu me encontrei na docência e retornei, defendi o mestrado em 99, sobre contratos internacionais do comércio, foi o meu tema, e o doutorado eu já migrei para Direito Internacional dos Direitos Humanos, eu trabalhei os direitos humanos de solidariedade no século XXI. Na época, isso é uma coisa que é importante, desculpa, Ana Paula, só te interromper, mas uma coisa que é importante para os alunos entenderem, a professora Maria Helena Diniz, entre todas os textos que ela tem, as atividades que ela tem, tudo que ela escreve, mas a cadeira dela no mestrado e no doutorado da PUC, ela é uma cadeira de direito civil comparado. Então, por isso que a gente tem essa vinculação, né, da discussão, e acho que isso permeia o trabalho, acho que eu não posso dizer de todos, porque eu não conheço todos os orientandos da professora, mas assim, a grande maioria dos orientandos da professora Maria Helena tem, dentro da estrutura do texto, daquilo que está estudando, tem essa perspectiva do direito internacional em alguma vertente sendo trabalhada, porque ela estimula muito isso, ela exige muito isso da gente, né? Então, isso eu acho que é muito importante para que os alunos entendam. Se eles acham que a vida é puxada com as atividades deles, eu acho que eles deveriam ter um semestre de aula com a professora Maria Helena. Eu não sei como é que era contigo na sua época, Ana Paula, mas na minha época a aula começava às 7. Nenhuma aula da PUC começava às 7. A aula dela começava às 7, só que 6h40 ela já estava na sala. Então, assim, e era paulado o tempo todo. Então, acho que é preponderante para que todos entendam. E tem um outro dado, você falou da tranquilidade da professora, e acho que isso ajuda a compreender a questão como um todo. Para mim, só um minuto, Ana. Tchau, amor. Minha esposa está saindo aqui. Vem cá, vem aqui, meu. Pode vir aqui. Minha esposa vai ter que cuidar das crianças agora, então ela está passando por aqui, está me dando tchau. Pronto, voltei. Mas uma coisa que para mim é das mais surreais que eu passei na PUC com a professora Maria Helena foi a primeira versão que eu levei para ela da minha tese. Eu tinha, né, enlouquecido, escrevi que nem um maluco, cheguei com um calhamaço assim, desse tamanho, para entregar para ela, né, e por mais acostumado que eu tivesse com ela, assim, eu sempre me dava aquela preocupação. E eu lembro que a hora que ela pegou a minha tese, a primeira versão da minha tese, ela olhou para mim e falou assim: Leandro, eu posso riscar o seu trabalho? Eu olhei para ela, sabe quando você fala assim, o quê? Como assim? Eu posso fazer as anotações do seu trabalho, riscar o seu trabalho? Eu olhei para ela assim e falei, professora, pelo amor de Deus, por favor, risque o máximo que a senhora puder. E eu confesso, aqui tem alguns alunos que são meus orientandos, ou que foram meus orientandos, ou que serão meus orientandos, mas eu tenho guardado até hoje todas as minhas versões que eu entreguei para ela em papel, todas elas estão guardadas, estão aqui em casa. Eu tenho uma caixa, acho que eu tenho 6 ou 7 versões que eu entreguei para ela, todas elas com o rabisco da professora, e uma das coisas mais irritantes é que a professora faz leitura dinâmica. Você entrega um calhamaço de folha para ela de 400, 500 páginas, ela fala assim, acho que em 2 dias você pode passar aqui para pegar. Eu falava assim...
e tudo anotado, né, Ana? Assim, então eu acho que eu fiquei muito feliz quando Lívia indicou, eu falei, eu conheço Ana de algum lugar, aí me veio o estalo, porque a gente vem da mesma origem, a gente tem essa mesma, né, passou por esse mesmo caminho, essa mesma alma mater, por assim dizer, e digo para você, eu sou de São Paulo, né, eu estou na Bahia, mas eu sou de São Paulo, mas mesmo sendo de São Paulo, né, estando mais acostumado com isso, encontrar com a professora Maria Helena é sempre uma coisa impactante, porque ela é de um conhecimento que vai do direito civil ao direito internacional, assim, com uma facilidade, com uma tranquilidade que é pesado. Então, acho que isso é muito importante para que os alunos entendam da onde vem essa origem da discussão que a gente está tendo aqui. Não é que está brotando do nada, né? O direito internacional, ele está na nossa essência, de uma certa forma, né, Ana? E assim, eu também tenho as anotações, e é impressionante que ela corrige vírgula na nota de rodapé. Sim. Então, e assim, uma coisa, e ela lê, e se vocês pegarem um livro da professora Maria Helena, tem vários aí, assim, você pegar uma página, uma das citações dela ali, uma coisa em francês lá, de não sei das quantas, procura o livro e a página que ela colocou lá e vai ver se não está lá. Tá lá. Um dia vocês fazem o teste, ela leu, ela não pegou e copiou e colocou ali, não. Tudo o trabalho da Maria Helena, da professora, é uma construção, né, é fantástico. A grande pesquisadora, o grande humanista, que é a professora Maria Helena Diniz. Então, às vezes, você pega lá em francês, porque os livros dela, tem gente que fala que tem muita nota de rodapé. Tudo tem conexão. E você vai lá e pega uma citação lá de um livro em francês, página tal, tal, tal. Um dia, na PUC, na USP, às vezes tem os livros, você vai lá, pega, deixa eu ver esse livro, 1935. Abre lá e vai ver se não está falando exatamente. Então, assim, para mim, ela, e o fato da professora Maria Helena Diniz ser do direito tridimensional, da teoria tridimensional do direito, ela seguiu o professor Miguel Reale, do fato, valor e norma, é muito importante. E ela me deu, como pesquisadora, a liberdade para escolher o tema, dentro de toda a coerência da linha, dentro de toda a experiência dela. Então, para mim, Leandro, foi desafiador, eu acho que muito mais do que para os meninos que estão vindo agora, porque em 95 não tinha monografia. Então, quando eu entrei na PUC, eu nunca tinha feito um estudo, mas eu nunca tinha tido aula de metodologia, nunca tinha desenvolvido uma dissertação, como hoje, né, os meninos já entram com a iniciação científica, já em grupo de pesquisa. Eu acho até que a pesquisa nos últimos 20 anos deu um salto, o direito melhorou muito, né, deixou de ser uma área técnica que era muito criticada, e hoje nós somos cientistas. Exato. Né? E uma ciência muito importante, o direito. Né? Então, nós temos, eu acho que dentro da ciência jurídica, avançado muito. Hoje você pega trabalho de aluno de iniciação científica, está muito bom. Né? Os meninos estão conectados aí, e um doutorado é um doutorado muito bem feito. Hoje a gente tem internacionalização, muitas pessoas saindo, participando de eventos, muitos professores vindos. Então, assim, realmente, a experiência dentro de uma universidade hoje, né, Leandro, que nós... É bem diferente. O fato da gente hoje estar numa universidade pública, para mim, é motivo de muito orgulho. Muito. Né? O que a gente tem construído, e eu tenho, nesse caso, também, dizer da minha alegria de compartilhar esse trabalho com a professora Líria Geiger, com o professor Vladimir, que são pessoas seríssimas, que vieram para Mato Grosso do Sul, como o professor Leandro, para trazer, para somar uma nova geração que a gente está aqui acreditando muito, e em especial nos direitos humanos, que é a nossa linha de pesquisa. E eu acho que é importante a gente falar também, Ana Paula, que assim, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, usando as duas, né, os dois estados, tem, salvo o melhor juízo, dois dos maiores e melhores internacionalistas do Brasil, né? Que o professor Vladimir, eu sou suspeitíssimo para falar de Vladimir, porque assim, Vladimir me ajudou demais, ele assim, é um cara que conhece demais de direito internacional, e o professor Valério Mazzulli também, que é do Mato Grosso, né? Então, assim, o Centro-Oeste, assim, tá pegando pesado com o direito internacional. Então, são dois dos grandes nomes do direito internacional, estão aí na região. E aí, eu acho que isso também ajuda a desenvolver a atividade do direito internacional na região, porque aí você vai parar para dar uma olhada com um pouco mais de calma, você encontra a Ana Paula, você encontra a Lívia, você encontra um monte de outros pesquisadores dessa área que são, assim,
incríveis, assim, você vê que é uma produção muito sólida, que vem se desenvolvendo, e num espaço de tempo curto, se a gente for parar para pensar, exatamente considerando que as universidades federais na região centro-oeste, elas são recentes, de uma certa maneira, como você acabou de relatar. Mas vamos falar um pouco de xenofobia, vamos falar um pouco de racismo. Ana já me deu uma indicação para a gente ter uma conversa com uma outra colega nos próximos dias. Estou tentando ajustar aqui nas nossas agendas para tentar organizar, mas o que você pode falar para a gente dessa perspectiva do racismo, da segregação e tudo mais, na perspectiva do direito internacional? Como é que isso é encarado em outras searas, em outras condições que não as condições brasileiras exclusivamente? Professor Leandro, eu agradeço novamente a oportunidade, né, de falar a respeito disso. Eu só vou fazer uma observação que quando eu voltei para Mato Grosso do Sul, como eu entrei na questão um pouco dos direitos humanos e como eu comecei a trabalhar esse tema, eu passei no concurso da universidade em 2006, em 2008, 2009, eu comecei a participar de um projeto da universidade em educação e direitos humanos. E nós trabalhávamos vários temas, e eu até trouxe aqui para mostrar para a turma, que é um dos cadernos que foi usado aqui em Mato Grosso do Sul, combatendo a intolerância e promovendo a igualdade racial na educação de Mato Grosso do Sul. Então, nós temos vários pesquisadores aqui, e nós temos quilombolas. Apesar de Mato Grosso do Sul não ser um estado como é a caso da Bahia e das cidades litorâneas em especial, mas Mato Grosso do Sul tem alguns quilombos, tem quilombolas, e uma migração. Mato Grosso do Sul, ele virou estado em 1977, né? E nós somos formados por paulistas, principalmente, pessoal do Sul, gaúchos, e nordestinos, e também mineiros, e eu sou filha de baiano, só para dizer. E, Ana, deixa eu até fazer um comentário rápido aqui. Se a minha memória não estiver muito ruim, o primeiro quilombo do Brasil é do Mato Grosso do Sul. Não é isso? Se eu não me engano, eu li alguma coisa sobre isso, é um dos últimos capítulos do livro do Laurentino Gomes, que fala de escravidão. Ele relata que, acho eu, se minha memória não estiver muito ruim, é um dos primeiros quilombos, que é de 1560 e pouco, se eu não me engano. Então, a história dos quilombos no Brasil, por mais estranho que possa parecer para quem não está acostumado com a discussão do tema, ela começa na região do Mato Grosso do Sul, não é isso? Eu não tenho essa informação, mas Mato Grosso do Sul, o interior do Brasil, na verdade, os rios eram as grandes vias, né? Vias. Então, passa em Corumbá, que é 500 quilômetros de Campo Grande, o Rio Paraguai, que ia até Cuiabá, então a parte do ouro, vinha lá de Buenos Aires, né? Passava ali, entrava pela Prata e ia embora. Corumbá é uma cidade muito interessante. Então, nós temos uma história. E eu só vou mostrar, Leandro, eu até separei aqui, e daí eu já entro na matéria. Eu quero mostrar para você esse livro que foi publicado em 94 em Campo Grande, Como se de ventre livre nascido fosse, que é o acervo da Fundação Palmares e do governo de Mato Grosso do Sul, isso em 94, que tem cartas de liberdade, revogações de hipotecas, escrituras e compra e venda de escravos, de 1838 a 1888. Nossa, então, são documentos aqui do interior, escritura pública de compra e venda de uma escrava, que entra dentro de um testamento, é uma série de coisas. Então, é um documento que a gente tem aqui, né, em Mato Grosso do Sul, que eu olhando minhas coisas, então eu também queria compartilhar com vocês. Enfim, Mato Grosso do Sul tem bastante coisa, e tem a questão indígena também, que nós somos, eu acho, o segundo maior número de a população indígena, só acho que apenas o Amazonas tem, e nós temos uma população urbana, uma população, questões muito sérias envolvendo a questão indígena, especialmente da etnia Guarani, Caduel, Terena e outras etnias. E é tão interessante que aqui em Campo Grande, o principal parque que nós temos é o Parque das Nações Indígenas, que é muito bonito, e, enfim, é uma questão que hoje é muito séria, a questão indígena em Mato Grosso do Sul. Eu quero fazer um destaque. Nós temos pesquisadores aqui em Mato Grosso do Sul, como o professor Antônio Hilário, e só fazer a última observação antes de entrar no racismo, e o meu amigo... Fique à vontade. E daí eu já começo. Eu vou até mostrar um dos livros que a gente também publicou, Direitos Humanos e Cidadania, o professor Antônio Aguilera Urquiza, ele é
não é arqueólogo, ele é antropólogo. Antropólogo. E é professor do nosso programa. O professor José Paulo Gutierrez é meu amigo e professor da UFMS do Direito, e o doutorado dele em Educação foi sobre educação de crianças indígenas em aldeias que ainda não estão, essas que estão na beira das estradas aqui em Mato Grosso do Sul, não alteradas. Então, ele fez uma pesquisa muito bonita, o professor Zé Paulo, na área de doutorado em educação sobre essa questão. Então, nós temos também alguma coisa, a gente tem desenvolvido uma pesquisa, e são temas muito profundos. E, para terminar, a última observação... Na verdade, eu acho que a gente já está falando do tema por uma razão muito simples. Sobre a nossa perspectiva dessa discussão, quando a gente fala da população indígena, quando a gente fala da população quilombola, nós podemos estar discutindo, sim, racismo, sob a perspectiva étnica. Então, assim, tá totalmente dentro da conversa. Fique à vontade aqui, por favor. Toque a conversa, está ótimo. E a última observação, professor, que eu quero dizer é a minha alegria de ver o nosso programa de mestrado, que alinha direitos humanos. Nós estamos em Mato Grosso do Sul e nós só temos um mestrado em Mato Grosso do Sul, público, de direito. Eu acho que o Mato Grosso também só tem um da Federal, do Mato Grosso, que é o nosso, que começou em 2015, e nós trabalhamos direitos humanos. Então, importantíssimo. Nós estamos já na 5ª ou 6ª turma, e para mim é uma alegria e uma honra saber que nós estamos formando mestres com a linha de pesquisa em direitos humanos. Então... E salvo o melhor juízo, Ana, se eu não me engano, o professor Vladimir também, ele foi para o Mato Grosso do Sul no concurso de professor titular, né? Sim, professor Vladimir... Porque é o mesmo concurso que eu fiz, né? Eu sou professor titular de Direito Civil, aqui em Salvador, né? Eu estou em São Paulo agora, como eu te disse, mas em Salvador. Se eu não me engano, o professor Vladimir, ele era professor da PUC há mais ou menos, não vou falar quanto tempo, senão ele vai ficar bravo comigo, mas há muito tempo, e ele fez o concurso também para professor titular, né? Então, o professor Vladimir vai como professor titular também para o Mato Grosso, o que é, assim, sim. Vou tecer loas aqui, porque, mais uma vez, gosto demais dele, o que é uma aquisição incrível para o Mato Grosso do Sul, porque ele é fenomenal. Enfim, já falei muito do Vlad é meu amigo, pessoal, desculpem, mas podem pesquisar, as obras do professor Vladimir são sensacionais, ele Enfim, mas continue, Ana, perdão, desculpe mais uma vez pelas interrupções. Bom, e a gente começou essa caminhada com a vinda da Lívia também, acho que em 2014, que ela também aceitou o desafio de vir a Mato Grosso do Sul trabalhar com a gente. E realmente nós somos realmente muito felizes de tê-los, e tantos amigos que têm vindo a Mato Grosso do Sul estão todos convidados a conhecer Mato Grosso do Sul também. Olha que a gente aceita esse tipo de convite. Se eu não me engano, Lívia, eu acho que ela é mais ou menos do mesmo período de doutorado que eu, se eu não me engano. Porque quando eu estava terminando o doutorado, Lívia ainda era presidente da FEPOD. Então, acho que a gente é mais ou menos da mesma época. Então, porque conheci Lívia com o Vladimir lá na PUC também, mas acho que ela é mais ou menos da mesma época. Ela foi para Mato Grosso exatamente. E eu acho que a gente fala muito de internacionalização do direito, essas coisas, mas a gente não pode esquecer, né, que a gente precisa fazer muito eu não sei nem qual é a palavra correta, mas uma expansão regional do direito, porque a gente vê muito programa de pós-graduação no Sul e no Sudeste, mas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste são muito poucos. Ainda que fique redundante, peço desculpas, mas assim, isso é muito preocupante, porque aí a gente vê que a academia ela acaba ficando sempre presa àqueles pequenos ciclos, e por isso que eu acho que é importante a gente, né, espraiar essa conversa para esses centros que não são tão centralizados como a gente tem visto. Por isso que até confesso, eu fiz questão de procurar a Lívia para conversar, exatamente por isso. Eu falei assim, eu já estou conversando com um monte de colegas que estão nos centros, eu preciso falar com os meus colegas que não estão nos centros também. Aí eu falei, na hora eu lembrei, já sei quem é a minha primeira vítima. Tentei conversar com Lívia, ela falou, não posso, mas eu tenho a pessoa certa para te indicar. Pronto, acertei, né? Mosca. Então, obrigada mais uma vez, e vou começar a minha apresentação. Eu preparei os slides
para acompanhar a turma, né? E quero dizer que esse não é o meu tema principal de pesquisa, tenho trabalhado muito o tema de migrações. Nós temos uma migração fronteiriça aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos o fluxo de venezuelanos, haitianos, e o meu primeiro aluno do mestrado, ele escreveu justamente sobre a questão da discriminação nas migrações, especialmente com foco nos haitianos. Que os haitianos, além de serem estrangeiros, eles são negros. Então, ele fez um trabalho belíssimo, ele é procurador do trabalho em Mato Grosso do Sul, Cícero Rufino, e ele fez um trabalho sobre essa questão da discriminação do imigrante, com ênfase na questão dos haitianos, que tem uma interseccionalidade aí bem grande, né? Então, vamos lá, para eu apresentar. E, Ana, eu vou fazer mais uma interrupção, para as pessoas entenderem, assim, porque pode parecer meio sem lógica, né, essa frase. Por que tem haitiano em Mato Grosso do Sul? Qual que é a lógica? Porque muitas das vezes os haitianos, para chegarem até o Brasil, e muitos deles vêm para São Paulo depois, eles fazem um périplo que é maluco. Eles vêm por dentro da América Central, depois eles vêm por dentro da América do Sul, e alguns entram ou pelo Acre, ou pelo Mato Grosso, ou pelo Mato Grosso do Sul, porque são fronteiras, em teoria, mais fáceis de transpor, para quem não tem a documentação necessária, não é, Ana? Mais ou menos nesse sentido, né? Exatamente. Nós temos aqui em Mato Grosso uma migração, os haitianos vieram muito pelo Acre no início, e depois Mato Grosso do Sul, Corumbá, e eles entraram, depois foi mudando a lei, eles conseguiram visto, porque eles não conseguiam visto, né? Isso. Então, era o trabalho dos coiotes, contrabando de imigrante, que aconteceu muito aqui na região. E, enfim, a migração tem muitas coisas interessantes para a gente trabalhar também. É um tema muito complexo, concordo. Então, eu vou começar aqui a apresentação pedindo mais uma vez desculpas caso tenha alguma colocação que não está tão dentro, porque eu não trabalho esse tema assim como tema de pesquisa principal. Eu não sei se está aparecendo, Leandro. Está ótimo. Tá a tela mesmo da apresentação. Racismo e Direito Internacional, professora Ana Paula Martins Amaral. Marrom, isso mesmo. Bom, então vamos lá. Bom, turma, amigos, eu vou começar minha apresentação a partir do viés do direito internacional, dos direitos humanos. E eu vou trazer para vocês, inicialmente, duas convenções. Uma internacional, que é a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que ela foi feita no âmbito das Nações Unidas, e a Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Eu trouxe essa segunda convenção, que inclusive ela ainda está no processo no Brasil, ela ainda não foi ratificada, ela ainda é um processo, é um projeto de lei, né, como se fosse assim, é um projeto passou pela Comissão de Relações Exteriores, de Segurança Nacional, já foi aprovada, e ela é um projeto, tem um nome específico, de 2017. É um projeto de lei, né, como se fosse um projeto de legislativo, tem uma sigla, e ela ainda está em tramitação para que ela possa vir a ser ratificada, né, pelo Brasil. Então, ela é uma norma que ela não é uma norma que ainda está em vigor no Brasil. Mas eu gostaria de iniciar as minhas colocações trazendo o conceito especial da Convenção Interamericana. Não sei se os senhores conhecem, mas quando eu vi o título da minha apresentação, Racismo e Direito Internacional, eu fiquei um pouco preocupada, porque geralmente não se fala em racismo, se fala em discriminação racial, né? Exato. Então, quando eu vi racismo, eu falei, peraí, o que é o racismo, o que é a discriminação? E eu encontrei, justamente na Convenção Interamericana, alguns conceitos que eu acho que podem embasar a nossa conversa hoje à tarde. Então, o que é racismo, segundo a Convenção Interamericana? Racismo consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas do indivíduo ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial. Eu aprendi com a professora Maria Helena, né, professor Leandro, que é muito importante a gente entender o conceito, né, a ideia, exato, a definição, porque quando eu penso, às vezes, em racismo, justamente a gente mistura com a discriminação racial.
E o racismo, ele tem a ver com uma questão de teórica, doutrinária, ideológica, ligada à questão da raça, né? Racismo é uma questão meio científica, digamos assim, né? Que as pessoas acreditam numa superioridade em razão dessas características fenotípicas ou genotípicas, ligadas, então, à própria raça da pessoa, né? E depois eu quero falar um pouquinho, já para o futuro, eu vou falar um pouco do Harari, o Yuval Harari, que ele fala uma coisa que é do culturalismo e do racismo, que é uma coisa que eu quero fechar daí o nosso diálogo, porque atualmente a ideia do racismo ela está um pouco em desuso cientificamente, né? As pessoas não conseguem embasar o seu discurso dizendo que uma raça é superior à outra, em especial depois da Segunda Guerra Mundial. Então, esse conceito, só que as pessoas estão deixando um pouquinho a ideia do racismo e entrando na questão do culturalismo. Que o problema não é a raça, e sim a cultura, né? Então, tem uma cultura que é superior à outra. E isso é um dos temas que nós estamos vendo hoje, que está bastante forte, eu acho, que para a gente pensar nessa questão, porque às vezes a pessoa fala, olha, eu não gosto dele, não é porque geneticamente ele seja inferior, mas porque a cultura dele é inferior à minha. E isso cria uma situação bastante difícil. A gente está vendo isso, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o discurso. Então, é bem interessante, eu vou trazer depois essa reflexão para a gente conversar. Bom, então, racismo, só voltando aqui, é uma teoria ligada à questão científica, né? E a discriminação racial é uma distinção, exclusão ou restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais, consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-partes. A discriminação racial pode basear-se em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica, que é o que o professor Leandro estava falando. Por exemplo, a discriminação racial pode ser em relação aos indígenas, em relação aos ciganos, em relação a um grupo, às vezes, religioso, né, em relação a um grupo que tem uma característica específica, né, é uma origem étnica, que não necessariamente é a cor. Então, a escravidão em relação aos negros foi muito forte na América, né, especialmente na Idade Moderna, após o descobrimento, digamos assim, das Américas, né, a exploração. Mas essa questão, como bem o professor Leandro disse, da xenofobia, a xenofobia vem lá do grego, essa palavra, que é a aversão ao estrangeiro, né? Então, e o estrangeiro era aquele que não tinha a mesma religião. Então, era mais ou menos isso. E a convenção também, já da ONU, esses dois conceitos anteriores, professor Leandro, estão na Convenção Americana sobre o Racismo. E essa daqui já está na Convenção da ONU, que discriminação racial é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnicas, que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício no mesmo plano, em igualdade de condições, né, de condição, dos direitos humanos e liberdades fundamentais do domínio da sua vida. Então, é essa exclusão, essa distinção ou preferência baseada nessas características desse grupo, né, que tem por objetivo anular ou restringir reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade, na verdade, né, de condições, dos direitos humanos e das liberdades. E aqui esse texto também é da Convenção Interamericana. Qual é o efeito do racismo? O racismo ocasiona desigualdades raciais e a noção de que relações discriminatórias entre os grupos são moral e cientificamente justificadas. Toda teoria, doutrina, ideologia e conjunto de ideias racistas descritas nesse artigo, que esse é o texto do artigo 1º dessa convenção, são cientificamente falsas, moralmente censuráveis, socialmente injustas e contrárias aos princípios fundamentais do direito internacional. E, portanto, perturbam gravemente a paz e a segurança internacional, sendo dessa maneira condenada pelos Estados-partes. Então, eu acho muito interessante essa ideia que está no tratado, né, está numa Convenção Internacional Interamericana, que traz uma série de elementos, né, para se compreender por que isso é nocivo, né?
cientificamente é falso, já a ciência já provou, moralmente é censurável, socialmente injusto, né? E contrário a tudo o que o sistema internacional de direito internacional público e direito internacional dos direitos humanos tem construído. E o racismo traz uma grave perturbação à paz e à segurança nacional, né? Então, o século XXI é o século da colaboração, da solidariedade, nós estamos conectados hoje. Então, essas ideias, elas trazem para os estados, né, uma perturbação, que é muito, muito séria, né? E daí, na continuidade da convenção, ela diz que as medidas de ação afirmativa, né, as medidas especiais adotadas com a finalidade de assegurar o gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais de grupos que requeram essa proteção não constituirão discriminação racial. Quer dizer, a ação afirmativa não é uma discriminação, desde que essas medidas não levem à manutenção de direitos separados para grupos diferentes, e não se perpetuem uma vez alcançados os seus objetivos. Quer dizer, não é algo definitivo, são políticas afirmativas para tentar transformar um pouco essa realidade que os estados, os países vivem, né? Então, é algo muito importante. Os Estados Unidos adotaram, e hoje, uma informação que eu tenho é que muitas universidades, hoje não é mais obrigatório, eu também não sei exatamente, mas muitas continuam tendo a ação afirmativa, porque é muito importante. Eu gosto muito do livro do professor Michael Sandel, que é Justiça, Fazer a Coisa Certa, que é da Universidade de Harvard, em que ele fala das ações afirmativas, discutindo justamente isso, né? É um livro que eu também gosto bastante, eu indico, que é Justiça, e é um dos termos que ele pergunta, olha, se a pessoa é pobre e loira de olhos azuis, por que você dá uma vaga para um negro dentro da universidade? Ele até fala de um caso que aconteceu no Texas em relação a isso, e tem toda uma discussão em relação às ações afirmativas. Então, fica uma dica aí para leitura, que eu acho que é bem interessante. Continuando, a intolerância. O que é intolerância? Intolerância é um ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. Pode manifestar-se como a marginalização e exclusão de grupos em condições de vulnerabilidade da participação em qualquer esfera pública ou privada, ou como violência contra esses grupos. Muito bonito, né? Eu falei, nossa, como é que os diplomatas e os estudiosos, que na verdade um tratado internacional, ele é construído por muitos países com grandes experts, né? Como é que eles conseguem sintetizar o pensamento? Então, desrespeito, rejeição, desprezo à dignidade, característica, convicções, opiniões, por serem diferentes ou contrárias. Eu acho que isso daí é o extrato do extrato, né? Exato. Do pensamento. E daí eu quero também indicar, professor Leandro, um livro recente, que é do professor Humberto Eco, que eu acho que é Migração e Intolerância, que saiu agora, faz pouco tempo, apesar do professor Humberto Eco ter falecido. É muito legal. Humberto Eco, ele fala sobre esse assunto, né? E também Norberto Bobbio, na Era dos Direitos, ele tem um capítulo que é sobre a questão da tolerância e da intolerância. Que é uma pauta do dia hoje, né? A gente falar de tolerância e intolerância. É importante entender, né, que a intolerância, ela traz um desrespeito, uma rejeição, um desprezo à dignidade do outro, em todos os aspectos, né? Bom, continuando, os direitos protegidos na Convenção Interamericana contra o Racismo, o artigo 2 diz, de acordo já com a Declaração Universal, que todo ser humano é igual perante a lei e tem direito à igual proteção contra o racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância, em qualquer esfera da vida privada, pública ou privada. E todo ser humano tem direito ao reconhecimento, gozo, exercício e proteção, em condições de igualdade, tanto no plano individual como coletivo, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, consagrados na legislação interna e nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-partes. Então, esse é muito bom, professor Leandro. Depois eu quero, inclusive, turma, compartilhar o material que eu selecionei para vocês, eu vou mandar para o professor Leandro, e daí, eu gosto muito com os meus alunos da gente estudar, né, as normas, enfim, então eu achei um achado essa convenção, porque
ela sintetiza bastante coisa. Bom, aqui que eu estava dizendo, ó, essa é a Convenção Interamericana contra o Racismo, ela está em tramitação no Brasil, é projeto de decreto legislativo 861 de 2017, aqui tem até o site para vocês depois verem. Então, ela está no Brasil, mas ainda não foi ratificada pelo Brasil. Bom, eu vou falar agora um pouco, brevemente, que eu acho que eu já falei bastante, sobre alguns instrumentos prévios da proteção das pessoas, em especial em relação à discriminação racial. Como todos sabemos, nas palavras do professor Celso Laffer, nós tivemos, e da Hannah Arendt, né, na verdade, uma reconstrução dos direitos humanos após a Segunda Guerra Mundial. Então, o direito internacional dos direitos humanos, como uma área específica, ela ocorreu especialmente após 1948, com a Declaração Universal. Na verdade, com a criação das Nações Unidas, né, em 45, e a Declaração Universal de 48. Eu gosto sempre de dizer, e isso eu tenho discutido muito com uma aluna minha do mestrado, que a criação das Nações Unidas e o direito internacional dos direitos humanos, ela é muito importante. Na verdade, a ONU, ela não trouxe o paraíso, mas ela evitou o inferno. Então, o fato de nós termos hoje um sistema internacional de proteção aos direitos humanos é muito importante. E depois, a Convenção 111 da OIT, de 1958, em relação à discriminação em matéria de emprego e ocupação. Depois, continuando, a Convenção relativa à luta contra a discriminação no campo de ensino, que foi de 1960, a Resolução 1514 da ONU sobre a Declaração da Independência dos países coloniais, lembrando, né, que também após a Segunda Guerra Mundial, grande parte dos países africanos, os países asiáticos, de muitas regiões, obtiveram a sua independência, por exemplo, a Guiné-Bissau, Senegal, Angola, Moçambique, tudo é década de 70, né? Na verdade, são países muito recentes que se formaram. Então, esse período foi muito importante. A Resolução 1804, que condena o colonialismo e qualquer forma de segregação e discriminação, não admite qualquer doutrina de diferenciação ou superioridade racial. Aí a importância da construção do direito internacional dos direitos humanos. No momento histórico, a década de 60, né, nós tivemos a dinâmica do combate ao racismo, que foi impulsionada por diversos movimentos e acontecimentos, como a reivindicação dos direitos civis dos negros americanos, Martin Luther King, os separados mais iguais, a própria forma como foi interpretada, né, a emenda americana, e tanto é que nos Estados Unidos, quando você fala em human rights, é direito internacional dos direitos humanos, e civil rights, ou direitos civis, é o direito humano que eles têm. Então, essa reivindicação dos direitos civis, que hoje está cada vez mais forte nos Estados Unidos, nós tivemos o assassinato nos Estados Unidos, como é que é o nome dele? É George Floyd, eu acho. Floyd. Exatamente. Então, isso tem trazido para os americanos, enfim, é uma ferida que ainda está sendo construída, na verdade, é um processo dentro da sociedade, não só americana, mas mundial, né, que a gente está vendo hoje, de combate justamente à ideia do racismo, do combate à discriminação e à intolerância. Luta contra o colonialismo e também a luta pelo fim do regime apartheid. Daí nós temos a figura de Nelson Mandela e de toda a história da África do Sul. E tem um outro tratado da ONU que é sobre o apartheid. Em 1964, os Estados Unidos aprovam a Lei dos Direitos Civis, entrada de novos membros da ONU, né, a maioria de países africanos, que passa de 85 em 50 para 128 em 60, quer dizer, muitos países recém-independentes. Assembleia da ONU de 1514, número 1514, a Declaração sobre a Independência dos Países Coloniais, e a Resolução 1904, que condena, como já disse, o colonialismo. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Preâmbulo, ele reafirma o propósito da ONU, reafirma, não é, a Declaração Universal, que é a pedra angular, os 30 artigos da declaração, que é uma norma de soft law, ou seja, ela não é obrigatória a declaração, e depois as convenções de direitos civis e políticos,
direitos econômicos, sociais e culturais já na década de 60, que se tornam normas de hard law, né, mas ela é, na verdade, o grande documento do nascimento do direito internacional dos direitos humanos. Então, e todos os tratados de direitos humanos, eles enfatizam os princípios da Declaração Universal, em especial a concepção de que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de qualquer espécie, principalmente de raça, cor ou origem nacional. Acrescenta que qualquer doutrina de superioridade baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa, e parece que eles repetem, né? Moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa. E não existe qualquer justificação para a discriminação racial em teoria ou prática, em lugar nenhum. Então, a ciência, né, e o direito têm já afirmado isso reiteradamente. Então, inspirada nesses princípios, a Convenção tem por objetivo eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e manifestação, e prevenir e combater doutrinas e práticas racistas. Daí, só para, bem breve também, ela tem o primeiro artigo, a definição, e também foi criado um comitê para eliminação da discriminação racial, que é composto por 18 membros, dos países membros. 18 pessoas, né, que fazem parte dessa comissão. E a convenção conta ainda com 3 mecanismos de implementação e instrumentos internacionais de proteção. Geralmente são feitos relatórios, comunicações, petições individuais para o comitê, né? A questão das políticas, ações afirmativas, admite na convenção as medidas especiais. Ela reafirma a necessidade de os Estados-partes promover o entendimento entre todas as raças, de desenvolverem políticas de eliminação da discriminação racial, né? Condena as propagandas e as organizações baseadas em teorias de superioridade, advoga pelo tratamento igualitário de segurança e proteção, assegura expressamente os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, assegura o direito ao acesso a qualquer lugar ou serviço do uso em geral, né? Outra política é separado, mas igual, realmente todos têm acesso. Lembrando que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando começou o processo dos direitos civis, lá na cidade do Martin Luther King, que eu sempre esqueço o nome, acho que eu esqueço também, é Sarah Davis, eu acho, não lembro exatamente a senhora, que ela estava no ônibus e toda vez que entrava um homem branco ou uma mulher branca, tinha que levantar e dar o direito, né, assentar, e tinha que ser cedido o lugar. Então, ela se recusou e começou todo um processo de greve, que as pessoas não pegavam os ônibus, não se locomoviam, né, com os carros, enquanto não teve essa mudança, com os ônibus e os transportes públicos. E foi nessa cidade, eu não lembro qual o nome da cidade exato, mas que estava Martin Luther King, que ele começou toda a sua história, né? Martin Luther King, um grande nome do século XX. Bom, na hipótese da prática de discriminação racial, os Estados-partes devem assegurar a todas as pessoas que estiverem sob a sua jurisdição proteção e recursos eficazes perante os tribunais nacionais, assim como o direito à indenização justa e adequada por qualquer dano decorrente de ato discriminatório. No artigo 7º, a Convenção estabelece aos Estados-partes o dever de adoção de medidas eficazes no campo de ensino, educação, cultura e informação, contra os preconceitos que levem à discriminação racial, ressaltando a importância de uma educação para a cidadania fundada no respeito à diversidade, tolerância e dignidade humana. É isso. Bom, daí... Só para te ajudar, Ana, a cidade Montgomery, que fica no Alabama, a história da Rosa Parks, que é a questão que você trouxe do ônibus, né, que existia uma regra nos Estados Unidos, que todo mundo podia usar ônibus, mas os brancos ficavam na frente e os negros ficavam no fundo do ônibus, tinha até era separado de uma certa maneira, e em razão das lutas raciais norte-americanas, durante cerca de um ano, a população negra da cidade de Montgomery não usou o transporte público, eles iam trabalhar a pé, eles iam e voltavam a pé para não usar o transporte público, exatamente para forçar o governo, né, da região a tomar medidas. Então, ficou conhecido como o boicote, né, da cidade de Montgomery, que foi foi um elemento muito forte na luta racial no sul dos Estados Unidos, né? Então, para quem depois quiser procurar um pouco mais, tá? O nome da moça da história Rosa Parks. Isso,
ela tinha que ter levantado do banco, ela disse que não ia levantar, e isso, né, gerou toda uma discussão. A Rosa Parks e a cidade é Montgomery, Montgomery, tudo junto, tá bom, pessoal? E Martin Luther King era um pregador, ele era um pastor nessa cidade. E ele participou, você vê como é que é a sincronicidade da vida, né? Como é que as coisas acontecem. Eu gosto muito também, eu conheci bastante essa história lendo um livro que não é de direito, não sei se alguém já leu O Poder do Hábito, um livro de capinha amarela. Então, como é que o hábito acontece? E ele fala sobre o hábito social, e ele conta a história justamente da Rosa Parks e como é que foi para os Estados Unidos mudarem, né? É um livro bem interessante, é de autodesenvolvimento, é O Poder do Hábito. E ele conta que o hábito não é só pessoal, um hábito também pode ser social, né? Sim. Então, é bem interessante. Bom, então, também o apartheid, né? E daí eu vou só citar a Convenção Internacional sobre a Supressão e a Punição ao Crime do Apartheid, que também foi feita pela ONU, foi um tratado, né, e que ele, no preâmbulo, no texto, reafirma a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal, a Convenção da Discriminação e, dentre outras, para condenar especialmente a segregação racial e o apartheid. E compromete-se a prevenir, proibir, eliminar todas as práticas dessa natureza em território sob a sua jurisdição. Mahatma Gandhi, que é um outro nome, né, fantástico do século XX, eu estou até assistindo o filme Gandhi, que está no Netflix, gente. Ganhou o Oscar e 3 horas de filme e ainda não consegui terminar de rever. Mas Gandhi, ele começou como advogado na África do Sul, né? Porque na África do Sul tinha muitos hindus e ele era um advogado formado na Inglaterra, e quando ele foi para a África do Sul trabalhar, ele entrou na primeira classe e eles colocaram ele para fora, porque mesmo ele sendo um advogado inglês, ele não podia viajar no ônibus, no trem da primeira classe. Daí ele participou de todo um processo e depois da África do Sul ele foi para a Índia. E para quem gosta dessa discussão de lutas raciais fora do Brasil, né, que é esse contexto com o qual a gente está trabalhando, o próprio Martin Luther King tem uma passagem que ele vai para a Índia e passa um tempo com Gandhi, conversando sobre quais seriam as melhores alternativas para tentar fazer com que a luta pela igualdade racial fosse efetiva também nos Estados Unidos. Então, tem também essa relação na história, né? E, na verdade, uma das bases do pensamento do Gandhi é da não violência, né? Que Exato. É o ahimsa, que é a não violência. Você é desobediente, acho que não sei se é desobediência civil, mas a não violência, que é uma das bases da própria filosofia, né? Hindu, do yoga e tudo isso. Que eu pratico yoga também, então o ahimsa é uma das partes mais importantes, não ter a violência com o outro nem com você mesmo. Então, é muito interessante, para você poder, né, viver de forma plena. Só fazendo esse parênteses, a não violência, a verdade, você viver de forma verdadeira, né? Algumas coisas assim que, se você não vive de forma verdadeira, você tem um conflito interno, a sua mente, então você não consegue meditar, você não consegue, né, caminhar. Então, falar a verdade, não violência, a questão da limpeza, uma série de práticas, né, que é a base do yoga, enfim. E isso, a não violência é uma delas, e é o que Gandhi usou. Gandhi conseguiu usar isso na Índia justamente porque os hindus conheciam essa filosofia, na verdade, essa religião, né, essa forma de ser. Então, é por isso que a Índia é fantástica, né? Bom, e outro recorte aqui para te atrapalhar mais uma vez, Ana, mas se a gente quer entender o que é segregação de verdade, tem que se estudar um pouco sobre a cultura hindu, a ideia de tudo que existe na Índia. Vou fazer uma relação bem pobre, mas alguns podem ter tido algum contato com essa discussão na novela lá que mostrava um pouco disso. Mas trazendo isso para o mundo real, a questão da separação de castas na Índia é de um poder segregatório que é assustador. Então, e mais uma vez, nesse caso, para fazer aquela relação daquilo que eu estava dizendo lá no começo na nossa conversa, essa segregação, essa discussão, todo esse contexto, em nada toca a questão da cor de pele. Isso. Então, eles são todos indianos. São todos indianos, têm todos
basicamente a mesma cor, mas qual é o problema? É a origem social, o local em que essa pessoa nasceu. É a casta. E para finalizar essa minha pequena incursão, é muito, hoje é um pouco menos, mas até 20, 30 anos, era quase impossível que um sujeito deixasse uma casta que seria uma subdivisão da sociedade e passasse para outra. Hoje isso é muito difícil ainda, mas é um pouco menos. Mas isso mostra, mais uma vez, o quão é importante a gente discutir a questão racial, tendo em mente também que não se trata exclusivamente da questão da cor de pele. Perfeito. E, assim, uma das coisas da Constituição indiana era justamente ter expresso o fim da casta, né? Gandhi era um grande defensor disso. É um dos pensamentos principais do Gandhi. E ele não conseguiu, porque para você mudar uma sociedade é muito difícil, ainda mais uma sociedade indiana, que é milenar, né? Mas é um processo, realmente, na Índia, eu ainda não conheço a Índia, mas é realmente muito interessante. E os hindus acreditam na reencarnação. Então, você está sofrendo hoje, você está pagando um karma, e na próxima você vai caminhando. Então, uma das práticas, Leandro, só fazer também uma pequena observação, que os próprios ingleses, quando eles dominaram, eles tentaram abolir, era a questão que quando o marido morria, a viúva ela era cremada viva junto no caixão, né? Exato. Porque, enfim, ela deveria acompanhar o marido e ela ia vir numa outra vida, né? Então, não ia acabar a história, a roda ainda ia rodar. Mas é isso, então a questão hoje da mulher ainda na Índia, várias questões, quem conhece a Índia, turma, só fazendo uma pequena observação também, é muito chocante, tantas coisas, né, assim, contrastes, né, e a Índia, vocês pensam que tem 1 bilhão e, não sei, 1 bilhão e 100, 200, eu não sei exatamente a população, mas se vamos supor que 20% ou 30% dessa população é classe média e alta, você tem 300, 400 milhões de pessoas. Exato. Então, é muita gente. Né? E os indianos... A classe baixa deles é um Brasil. Não, é muito Brasil. Não, em quantidade de pessoas é pelo menos um Brasil. Sim, pelo menos. Então, assim, é uma realidade diferente. E acho que é importante a gente fazer essas correlações. Eu sei que a gente está falando um pouquinho agora de Índia, mas na grande maioria dos outros países do mundo, né, você percebe que as segregações que ocorrem, elas são segregações, ou as discriminações, elas têm natureza ou cultural, ou regional, ou étnica, ou religiosa. Então, não existe a exclusividade da segregação pela cor de pele. É que a segregação pela cor de pele no Brasil, né, principalmente no Brasil, ela é muito forte. Mas você vê guerras terríveis em vários lugares do mundo, exatamente em razão dessa discussão que a gente pode entender de fundo étnico. Então, isso é muito preocupante. E em direito internacional, desculpa se eu estiver atravessando um pouco do que você pode trazer depois, mas em direito internacional, uma das razões mais recorrentes para que a gente fale da figura dos apátridas, aquelas pessoas que não têm pátria, é exatamente a expulsão de um determinado povo, de um determinado grupo, daquele país, daquele local, em razão de guerras de natureza étnica. Então, isso é muito, muito, muito complicado. Um exemplo que depois, se os alunos quiserem acompanhar um pouco, que é extremamente interessante, é a discussão dos curdos na região do Oriente Médio, o início, né, daquela parte da Ásia, em que você tem, por exemplo, um espaço territorial que fica na região mais ou menos do norte do Irã, pegando Turquia, pegando alguns outros países, em que, pasmem, existe uma população que é toda de uma mesma cultura, né, tem uma vertente religiosa. Alô? Além de pegar espaços... Não, sem problema. Além de pegar espaços territoriais de 3 ou 4 países, ainda tem uma outra característica interessante. Não é um país, mas, na prática, é como se fosse um país. Então, tem fronteira, tem um governo central, é como se fosse
internacionalmente, naquele local, aceita aquela construção social como se for um país, ainda que não tenha o reconhecimento formal. Então, tudo isso acaba revelando essas questões que a gente está trazendo, né? Que é esse encaminhamento dentro do direito internacional. Desculpa ter interrompido e atravessado aí um pouco do continente asiático na nossa conversa, mas acho importante para os alunos acompanharem e entenderem que a questão das discriminações fora do Brasil, elas são muito severas também. E, professor Leandro, importante dizer que esses tratados que a gente está falando, por exemplo, a Convenção Internacional contra, né, a Discriminação Racial, é assinado por 7 bilhões de países, de pessoas, né, morando em mais de 200 países. Então, se for uma lei no Brasil, ela tem uma característica para aquele país. E ainda mais para a gente pensar o Brasil. Existe uma realidade em Salvador que é diferente de Mato Grosso do Sul, que é diferente do Amazonas, que é diferente do Rio Grande do Sul. E somos um país. Vocês imaginem, né? Quase 200 países, cada um com a sua cultura. E você aprovar um tratado e esses tratados serem, né, aceitos e ratificados, é um processo muito difícil no direito internacional. Então, e quando a gente consegue sistematizar, sintetizar uma ideia, como eu estava comentando com vocês, não foi escrita por um jurista ou por um estudioso, na verdade, tem que ser um texto que seja o mais possível aceito pelos países, para eles serem ratificados, porque não é obrigatório. Exato. Bom, o crime de apartheid é essa política, né, discriminação racial, segregação da África do Sul, né? Então, aqui são vários, olha, negação a um membro ou membros de grupo, ao direito à vida e à liberdade, imposição de condições de vida calculada para causar sua destruição física no todo ou em parte, né? Impedir a participação social, econômica e cultural de grupos na vida política do país, né? Que impeçam pleno desenvolvimento, né? Dividir a população segundo critérios raciais, reservas e guetos, né? Proibição de casamentos mistos. Isso acontecia na África do Sul e aconteceu durante o regime nazista, por exemplo, na Alemanha, que judeus e alemães não podiam casar. Então, né? Expropriação de propriedades pertencentes a grupos. Por exemplo, na África do Sul, um negro não podia ter propriedade. Não podia, né, a terra não podia ser vendida para um negro, né, ou um indiano. Exploração de trabalhos forçados, perseguição de organizações e pessoas, enfim. E é uma responsabilidade internacional, e os estados deveriam cumprir as medidas para suprimir esse crime, e virou crime. E depois, quando nós tivemos a criação do Tribunal Penal Internacional em 98, isso é um crime contra a humanidade, digamos assim, acho que acredita tipificado como crime contra a humanidade, a prática do apartheid. Né? Então, nessa época, de 73, essa convenção tinha que ser julgada por um tribunal ad hoc e depois por um tribunal internacional. Porque era um crime, né? E tinha que fazer relatórios. Então, durante esse período, para o combate ao apartheid, a África do Sul sofreu campanha de boicote econômico, boicote esportivo, não podia ir para as Olimpíadas, criminalização em 73, que foi a convenção, proibição de participar de trabalhos na Assembleia Geral da ONU, foi expulso e se retirou de várias agências, sofreu sanções, tentando, né, enfim, acabar com essa prática. 73 foi essa convenção que foi aprovada, não é uma declaração, é uma convenção, é um tratado de hard law, né? E daí, depois dessa convenção, da Convenção de Discriminação Racial, que é de 73, a primeira década, foram feitas décadas, né? A primeira década teve a Conferência Mundial de Combate ao Racismo e à Discriminação, a segunda década, de 83 a 93, e a terceira década, de 93 a 2003, elas foram encerradas sempre com uma Conferência Mundial de Combate ao Racismo, e daí nós chegamos, lá em 94, teve o fim do apartheid, e a posse de Nelson Mandela. Eu quero assistir mais uns filmes Mandela, porque eu assisti alguns, né? Mas é uma história muito interessante também, de Nelson Mandela, ficou acho que 27 anos preso, né? E é outro ícone. Eu tenho, assim, um problema muito sério com esse pedaço da sua fala. Problema não, né? Uma questão muito forte com isso. E eu acho muito interessante a gente notar que alguns dos nomes que você citou como grandes nomes do século XX, por exemplo, foram pessoas que lutaram pelo fim da discriminação, né?
E assim, eu acho, de todos esses nomes que você tratou, eu acho Gandhi sensacional, entendo tudo isso, acho o Dr. King, o Martin Luther King maravilhoso, incrível, mas para mim o cara mais incrível dessa história como um todo é Mandela, que é um cara que é preso sem ter feito nada, passa quase 3 décadas, salvo o melhor juízo, preso, sem ter feito nada, numa ilha, né, na prisão de Robben Island, sozinho, de novo, sem ter feito nada. E esse sujeito, depois de todo esse tempo, sai da prisão e faz o quê? Continua lutando pela igualdade, vira presidente, ganha Prêmio Nobel da Paz. Então, assim, Mandela, para mim, é maravilhoso. E quem quiser assistir um filme que é bem simples, é bem tolo, que fala de Mandela, mas que mostra um pouco do tamanho da ideia que ele tinha, ou do poder que ele tinha de fazer com que as pessoas convergissem, é um filme muito, muito bonito, chamado Invictus, que conta a história da seleção de rugby da África do Sul, que disputou o Campeonato Mundial de Rugby. Rugby na África do Sul é o equivalente que é futebol para nós no Brasil, para ter uma relação. O time, ele era um time eminentemente branco, tinha, salvo o melhor juízo, um jogador negro apenas, porque era o esporte das elites, e ele faz com que a população mais carente do país, que é negra, passe a torcer pelo time de brancos, pensando nessa unidade da nação como um todo. E já que eu falei de esporte, para quem gosta de esporte, no ano passado teve a última Campeonato Mundial de Rugby, também ocorreu, a África do Sul foi campeã, e foi a primeira vez que um capitão da equipe negro levantou a taça. E isso tem um simbolismo muito grande também. Então, acho que às vezes a gente pode ter acesso a informações muito interessantes sobre o nosso tema com coisas suaves. Até esse filme que eu falei, o Mandela, é feito pelo Morgan Freeman. E o nome do filme é Invictus. Se eu estiver falando muita besteira, tá, alunos, não fiquem chateados comigo, é que para mim é um tema muito caro, mas o nome do filme é Invictus porque é o nome de um poema que o Mandela ficava recitando para ele mesmo nesses quase 30 anos que ele ficou preso, que diz, em linhas bem gerais, que por pior que seja a situação, por pior que seja a realidade, ele jamais vai baixar a sua cabeça, porque ele é o capitão do seu destino e o senhor do seu caminho. Então, assim, é uma coisa muito, muito importante pela luta racial. A gente tem nomes importantíssimos no Brasil, em outros lugares do mundo, mas acho que a história de Mandela, e não estou falando das relações pessoais dele, que algumas vezes as pessoas trazem a essa discussão, mas ele como estadista, nesse contexto de união dos povos, né, união do povo, no caso específico, o povo sul-africano, é extremamente importante. E mais uma vez, Ana, desculpa por ter atrapalhado aqui a tua conversa, mas é que isso me chama muita atenção. Eu agradeço, eu até vou fazer uma sugestão, Leandro. Eu, aqui na UFMS, já faz um tempo que a gente não faz, né? Mas eu tinha um projeto que era o Direito Vai ao Cinema, que nós passávamos filmes e discutíamos com os alunos, chamavam pessoas para discutir, e assim, realmente um filme que você assiste, que é a arte, né? A história é fácil. Então, a sugestão, de repente, vocês podem trabalhar essa parte. Eu sei que Salvador, essa parte de arte, né? Oh, meu Deus! A gente, antes de começar esse projeto, tenho feito, né, a gente fez durante 3 ou 4 semanas seguidas, né, no começo da pandemia, uma discussão que era exatamente relacionada a isso. A gente pegou alguns filmes relacionados às matérias que eu ministro na Universidade Federal da Bahia, a gente discutiu exatamente sobre os filmes. Aí a gente pensou em diversificar e vou ver qual vai ser a próxima ideia para os próximos dias, mas acho que é preponderante essa visão cultural do direito, né? Porque o cara você contar a história de alguém que passou quase 30 anos preso, sem ter feito nada, pelo simples fato de lutar pelo ideal de que todos têm o direito de viver, serem iguais. Então, é muito interessante. Às vezes é mais fácil do que ler
alguns livros que são um pouco densos, mas que servem para a gente ter uma iniciação em alguns temas, né? Desculpa mais uma vez que você percebeu, né? Que você deixa, eu garro a falar aqui e não paro, me perdoe, Ana. Eu dou aula de História do Direito também, eu gosto muito da matéria, sou apaixonada por História do Direito, e eu passei para os alunos Amistade também, que é o filme sensacional. Do Steven Spielberg, e é um tribunal, que é justamente a questão, né, do navio negreiro, e eles discutem toda a questão da guerra civil, né? Foi uma das... É um caso verídico, baseado em fatos verídicos. É um filme do Spielberg que é fantástico, muito, então. E salvo o melhor juízo, se eu não estiver muito enganado também, é um filme do final dos anos 90 e ganhou Oscar de melhor filme. Maravilhoso. Bom, vamos lá. É um filme de Spielberg, é um filme que tem atores maravilhosos. Então, assim, enfim, é melhor eu me conter aqui, porque senão eu vou garrar de novo a falar e a gente nunca vai acabar a tua participação, que é o importante de hoje. Estou terminando. Fique à vontade. Para terminar, eu não vou falar, mas eu vou mandar para você que é a conferência de Durban, que foi de 2001, Leandro, que foi a última. E, na verdade, eu gosto muito do José Augusto Lindgren Alves, que ele foi diplomata, e ele participou, ele tem a década das conferências, e Lindgren Alves é uma das minhas referências favoritas, ele tem esse artigo, que é a Conferência de Durban contra o Racismo e a Responsabilidade de Todos. Eu vou te mandar esse texto, e daí você pode compartilhar com a turma, porque o interessante é que essa conferência aconteceu em 2001, em setembro, e poucos dias depois aconteceu o ataque das Torres Gêmeas. Então, é muito interessante, realmente. E daí Ana, deixa eu fazer só um corte aqui. Já adorei o próximo slide, porque eu adoro Yuval Harari. Eu já li os 3, a trilogia, e acho maravilhoso. Muito interessante. Mas, Ana, vou te pedir uma gentileza. Para auxiliar os nossos alunos, eu vou fazer só um recortezinho rápido aqui. Você falou já mais de uma vez, e nem todos os alunos efetivamente estão ambientados com essa expressão. Fala 2 segundos da diferença entre o que é a soft law e a hard law e a ideia de como isso é inserido dentro do sistema brasileiro. É constitucional, é infraconstitucional, precisa ser aprovado pelo Congresso, tem uma quantidade, uma votação, um quórum específico. Se é de direitos humanos, tem um outro caminho de entrada. Faz uma pontuação rápida nesse contexto, que eu acho que é importante, principalmente para os nossos alunos e pesquisadores que nos acompanham aqui, que não estão tão acostumados com o direito internacional. O direito, nós temos norma de soft law e norma de hard law. Uma norma de soft law é uma conferência, é uma declaração, é uma norma que normalmente ocorre muitas vezes uma reunião, né, uma conferência, por exemplo, como é o caso da conferência de Durban, e pode sair dessa conferência um documento que é assinado pelos participantes. Nem todos assinam, porque a gente está falando de direito internacional público, que os estados são livres, né, autonomia da vontade, a questão da soberania. Então, uma conferência, por exemplo, a Conferência do Milênio, que deu origem aos Objetivos do Milênio, declaração, que foi em 2000, ela não é obrigatória, ela não é um tratado. Então, existem estudos da força, se ela é obrigatória, se ela não é, mas normalmente, assim, a Declaração Universal é uma declaração. Porque vocês imaginem, em 1948, no final da Segunda Guerra Mundial, essa realidade que a gente estava comentando, né, Leandro? Exato. Da Índia, da China, da União Soviética naquela época, né, dos Estados Unidos, da África colonial e tudo isso, você aprovar um tratado. Então, é muito difícil. Então, foi feita uma comissão, no caso da declaração, e foram feitos um grupo de pesquisadores, diplomatas e pessoas ligadas ao tema que redigiram quais eram os 30 artigos que seria uma declaração. Declaração é algo assim, não obrigatório. E daí, acho que foram 48 países que assinaram, teve 1 ou 2 que votou contra, um que se absteve, não sei, acho que é os Estados Unidos, eu não lembro exatamente, mas enfim, mas ela foi aprovada quase como se fosse assim, algo de boas intenções.
Isso daí a gente teria que entrar no direito internacional público, né, Leandro? Mas, assim, não é obrigatória. Agora, uma norma de hard law, que é um tratado, a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial, ou a Lei Maria da Penha, mas a Convenção de Belém do Pará sobre a questão da violência doméstica. É uma convenção que ela foi aprovada num determinado evento, enfim, ela recebe um nome e ela vem para o Estado. Daí o Estado vai analisar, como eu estava falando, essa Convenção Interamericana sobre o Racismo, que eu vou depois mandar para o professor Leandro. Passa pela Comissão de Relações Exteriores, Comissão de Defesa Nacional, se é uma questão de comércio, pela Comissão de Comércio, passa por tudo, é um tratado. Depois que esse tratado passa todo o processo na Câmara e no Senado, ele é aprovado, se for um tratado de direitos humanos, ele tiver o quórum qualificado, né, da emenda 45, ele tem força equivalente a uma norma constitucional. Não é uma norma constitucional, né, mas ela está equivalente. Daí teve toda uma discussão sobre isso, especialmente por volta de 2008, com a Convenção de Pacto de São José da Costa Rica, sobre a questão do depositário infiel, né, que antigamente, por exemplo, quem tinha um leasing de um carro e não pagava as prestações podia ser preso, né, porque era devedor, prisão civil, né, e a prisão civil por dívida no Pacto de São José da Costa Rica não era aceita, exceto do devedor de pensão alimentícia. E daí teve toda uma discussão em relação a isso, né, Leandro, que dá uma aula para discutir, e daí, assim, com a emenda 45, tem toda uma discussão aí, mas ela está equivalente a um tratado, a uma norma, a emenda constitucional, mas não é uma emenda, né, mais ou menos isso. Mas uma conferência, ela e geralmente essas conferências, como eu falei, tem várias décadas, né? E daí, por exemplo, a Lívia, que é especialista, trabalha muito direito ambiental, nós tivemos várias conferências, né? Vários relatórios, desde a década de 70, e, enfim, porque para você aprovar um tratado, como eu estava comentando, são 200 países, cada país tem um interesse. Claro. Então, se o tratado não é aprovado, ele não entra em vigor. Se o meu país não quer fazer parte de um tratado de direitos humanos, eu não participo. Eu não sou obrigada. Então, assim, por isso que na diplomacia, né, nas relações internacionais, existe todo um processo. E, às vezes, demora para você sedimentar algo. Não é algo que você muda rápido. Eu acho que é isso. E o soft law não é obrigatório, o hard law, que é um tratado, uma convenção, é uma norma que é ratificada, que o Estado ratifica ou adere, e que passa a integrar o ordenamento como se fosse uma norma dentro do Estado, como se fosse uma lei, né? Como se ela fosse obrigatória, como é o Pacto de São José da Costa Rica. Eu gosto de fazer uma analogia bem pobrinha, Ana, mas para facilitar a compreensão dos alunos. A tua definição foi técnica, a minha vai ser mais simples. Soft law é aquela história, tem, mas não é obrigado a cumprir. Isso. Né? Em minhas bem simplórias é isso. Tá? Para quem, dos meus alunos aqui, quem acompanha o nosso grupo, que é o grupo que estuda direito e sexualidade, por exemplo, um dos integrantes do grupo é a Michele, que está aqui. A gente fala bastante dos princípios de Yogyakarta, que são relacionados às questões atinentes à orientação sexual e identidade de gênero, mas não tem esse poder de exigir que os estados cumpram aquelas regras, aquelas ideias ali trazidas. Então, entra nesse contexto de soft law e não de hard law. Então, é exatamente essa distinção que eu acho que é importante e que tem muito a ver com tudo isso que você está trazendo para a gente, que são essas discussões, melhor dizendo, relacionadas à erradicação da discriminação, do racismo e de toda forma de segregação, né? Exatamente. Mesmo porque um tratado de direitos humanos não é um tratado de comércio. Exato. Então, o Estado que aprova um tratado contra o racismo, ele tem que se comprometer, e se ele não cumprir, ele tem que responder. E nem todos os países, né, eles querem ter esse compromisso de ser levado até para uma corte internacional, porque não está cumprindo. Então, a gente ainda vive, e é isso que eu estava comentando no início da apresentação, a ONU e o sistema, às vezes tem muita gente que é contra, não trouxe o paraíso, mas evitou o inferno, porque hoje a gente tem isso. Mas há 50 anos atrás não existia nada, né? Então, é um processo que espero que as gerações futuras continuem, porque a gente está num momento na história da humanidade
em que a gente vai ter que fazer escolhas, né, de caminhos que nós vamos seguir. E eu rezo todos os dias a Deus para que, por favor, as pessoas vejam que você viver num mundo onde você tem direitos humanos, onde você pode ter liberdade de expressão, liberdade religiosa, onde você pode ter democracia, onde você pode casar com quem você quiser, você pode ter propriedade, né? Você pode sair na rua, não existe um lugar que você não pode entrar porque você é de outra etnia, sei lá. É uma bênção, né? Então, digamos assim, se não é bom, o que a gente vai colocar no lugar, né? Então, não é perfeito, exato, mas a gente está... qualquer outra opção. Que a gente tem que fazer opções. E até o direito a fazer escolhas é um direito humano, né? A liberdade exato, é uma primeira dimensão dos direitos. Mas daí, até falando sobre isso, eu já vou caminhando para o final... eu não sei se vocês estão vendo, não sei se eu estou aparecendo aqui na imagem. Está aparecendo bem embaixo, Ana. Está bem pequenininho. Isso, mas eu estou com o livro do Yuval Harari, que é 21 lições do século XXI, e eu só vou trazer para falar para vocês justamente no capítulo 9, que é justamente sobre a imigração. E ele tem uma frase que eu acho que é muito legal, que é: no mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Então, ele sem trabalha dúvida essa ideia, que você entendeu o que está a situação, né? E ele traz nesse livro vários aspectos, desde a inteligência artificial, dos fake news, envolvendo a parte de biotecnologia, né? Enfim, ele termina com a parte da educação, ele fala sobre a meditação, do método Vipassana, né? Que eu gosto muito também, que é a atenção plena do momento presente. Esse livro, ele é muito, muito, muito importante. E aí, Ana, acho que de novo eu brincando aqui de te atrapalhar, mas assim, com os meus alunos da pós-graduação, eles estão acostumados já com essa minha regra. Eles obrigatoriamente nas minhas cadeiras, independentemente de qual seja a cadeira que eu estiver ministrando na pós-graduação, eles são compelidos a ler o Sapiens, que é o primeiro dos livros do Harari. Eles são compelidos a ler o Sapiens, porque, assim, eu acho que pode parecer tolo, mas na minha cabeça o Sapiens é quase que um livro que deveria ser um livro obrigatório de história para todos nós, e que passa ao largo. A gente não vê esses temas ou essas discussões quando a gente está na escola, nesse momento inicial dos nossos estudos. E a gente aprende algumas coisas que são muito interessantes com um historiador, israelense, que é brilhante. É brilhante. E o 21 lições, para mim, é sensacional. Eu estou aqui até... O seu é no modelo clássico, que eu prefiro. O meu, para carregar, fica mais fácil, está aqui, ó. Eu também estou com ele aqui, ó. O meu fica no Kindle aqui. E o Harari, ele é jovem, né? Mais ou menos da nossa idade. É insuportável isso, né? Tem um cara com aquela capacidade da nossa idade. Eu penso, poxa vida, por que isso? Então, olha quanto eu tenho que caminhar. Mas vamos falar das 21 lições, vamos lá. Vamos lá. Eu só vou trazer para encerrar, Leandro, justamente o capítulo da imigração, como você disse, né? A questão do racismo nas migrações é muito forte. Esse semestre eu ministrei uma disciplina que é Direito Internacional e Migração para os meus alunos, na graduação, no mestrado. Então, uma das leituras foi esse capítulo. E eu queria destacar só esse ponto do capítulo 9, na página 187, ele fala a questão do racismo e do culturismo, né? E um século atrás dos europeus, os europeus tinham certeza de que algumas raças, em especial a branca, era inerentemente superior à outra, que é o racismo, era a questão científica, né? E desde 45, que é o que eu estava dizendo, a gente viu todos os tratados afirmando e ratificando essa ideia. Depois de 45, o racismo era não só considerado moralmente deplorável, mas também cientificamente desacreditado. E isso foi muito forte no caso de Hitler, né? Na verdade, o extermínio de judeus, o racismo é levado ao extremo, né?
Então, depois de 45, essa ideia de racismo, e aí é que eu volto lá no início da apresentação, que eu fui ver o que é o racismo, é uma questão científica, pseudocientífica. Então, desde 45, essa tese de raça superior, ela começou a ser desacreditada e expulsa, né? Você não pode, digamos assim, teoricamente, sustentar uma ideia, uma afirmação racional dizendo que uma pessoa é inferior porque ele é de uma raça, cientificamente falando. Só que isso não significa que acabou o racismo, na verdade ele está mudando, que é o culturismo, né? Então, muita gente admite a existência de ao menos algumas diferenças significativas entre culturas humanas, em coisas que vão de costumes sexuais a hábitos políticos, né? Então, dei a ideia de como, então, deveríamos tratar essas diferenças. Tem o relativismo, o universalismo nos direitos humanos, mas existe uma ideia também dos relativistas culturais que alegam que a diferença não implica hierarquia e que não devemos preferir uma cultura a outra, né? Então, a ideia que eu acho que é bonita, né, que para mim faz sentido, é que os humanos podem pensar e se comportar de várias maneiras. E que deveríamos celebrar essa diversidade e atribuir valor igual a todas as crenças e práticas. Então, teoricamente, tudo é lindo, né? Mas, infelizmente, essa abertura de espírito não resiste ao teste da realidade. O que as pessoas estão fazendo hoje? Né? Que é o que o Harari diz. Porque tem a ideia que nem todas as culturas são caracterizadas no mesmo nível de aceitação, né? Então, por exemplo, segundo Harari, a cultura alemã é mais tolerante com o estrangeiro e mais receptiva do que os imigrantes do que a Arábia Saudita. Então, é mais fácil um muçulmano morar na Alemanha do que um cristão morar na Arábia Saudita, culturalmente, né? Então, normas e valores que são adequados num país talvez não funcionem em outras, em circunstâncias diferentes. E daí ele dá um exemplo de relações humanas e conflito interpessoal. Um exemplo fictício de 2 países que apresentam muitas características culturais. Então, no país A, as pessoas são educadas desde a infância com a ideia de que se você entra em um conflito com alguém na escola, no trabalho ou mesmo na família, que o melhor é você expressar o sentimento e emoções, né, para um caminho que resolveu o conflito. Então, por exemplo, se eu estou com um problema com o Leandro, eu vou lá e falo tudo que eu penso, que eu sinto, a pessoa briga, sabe aquele negócio assim? E daí resolve. E tem um outro país, ele está falando a ficção, que as pessoas são educadas desde a infância que você não deve entrar no conflito, né? Você tem que reprimir o conflito. Então, a pessoa mais fria, por exemplo, ela lida com uma situação diferente. Então, são formas de ver o mundo. Sim. E daí o Harari diz que são culturas diferentes. E daí a ideia de que tal cultura é superior à outra, entendeu? Que a questão não é a etnia, não é a raça. Então, para o Harari, o racismo tradicional está desaparecendo, mas o mundo está cheio de culturismo. Então, o problema não é que você é negro, que você é índio, que você é árabe, que você é americano, que você é mexicano, que você é brasileiro, que você é italiano, que você é alemão, que você é suíço. O problema é que a sua cultura é superior ou inferior. Entenderam, turma? Então, essa é a ideia do Harari, né? Enfim, aí eu deixo já uma linha, né, Leandro, para você trabalhar com os meninos e tudo. Sim. E eu encerro a minha apresentação com uma frase também do Martin Luther King que fez todo sentido para mim, né? Se eu soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, ainda assim plantaria a minha macieira. O que me assusta não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. Temos aprendido a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a se voar de viver como irmãos. Martin Luther King. Então, eu agradeço, Leandro, a oportunidade. Eu acabei falando muito, né? Mais do que eu queria, mas eu quis trazer a reflexão. Que ótimo, foi muito, muito, muito legal a sua apresentação, os pontos que você traz. E eu peço desculpas aqui, mas a gente ficou no bate-papo, acabei tomando muito mais do seu tempo do que havia pedido para ti. Então, desde já peço desculpas para ti. E acho que é muito interessante, porque a visão que você traz é uma visão panorâmica da questão da discussão da segregação, do racismo, da discriminação no mundo. Porque dificilmente a gente conseguiria traçar uma ideia geral para falar do mundo inteiro. A gente vê
Da mesma forma que a gente tem discussões étnicas no Brasil entre o Norte e o Sul, né, naquela ideia de que o Sul seria rico e o Norte seria pobre, e a gente viu muito dessas discussões há pouco tempo nas eleições, essa ideia também existe em outros países. Né? Na Itália, por exemplo, é o contrário do que a gente tem aqui no Brasil. Né? Na Itália, o norte é rico, o sul é pobre. Então, existem conflitos dessa natureza, mas não são conflitos que são equivalentes aos conflitos que a gente vê e chama de cunho racial no Brasil, sob a perspectiva da cor de pele. Só que eu achei, e foi por isso, e disse isso lá no começo e reitero, por isso que eu acho tão importante esse nosso bate-papo, para que ajude os alunos a entenderem que a perspectiva do racismo no Brasil, ela tem alguma similitude com o racismo que ocorre em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, mas são só algumas similitudes, porque o racismo ele é um contexto que vai muito além dessa ideia. Dentro dos países africanos, onde todos são negros, por exemplo, existe racismo. Só que esse racismo ele não está baseado na cor de pele. Esse racismo ele está baseado na origem étnica daquele sujeito, a que tribo ele pertence, de onde ele veio, para onde ele vai. Então, tudo isso é importante. E como no nosso grupo nós nos dispomos a tratar, né, na pós-graduação, de direito, raça e políticas afirmativas, porque esse é o título da cadeira, essa é a minha cadeira na pós-graduação, a gente não pode ignorar a perspectiva racial fora do escopo brasileiro. Então, penso que essa sua apresentação, essas considerações que você traz, elas são muito importantes. E aqui, a pergunta é para ti, mas eu já vou meio que encaminhar. O que Gerson pergunta. Gerson é um aluno da pós-graduação, fez uma cadeira comigo e continua nos acompanhando sempre. Eu acho que a discussão racial no Brasil, ela vai, talvez, se tudo der certo um dia, sair da mera discussão da cor de pele, mas vai cair nessa discussão do culturalismo que Harari traz e que já se mostra, de uma certa maneira, bastante presente em outros países. Então, uma coisa é muito clara, quando a gente discute esse tema, nós estamos falando sempre numa relação de poder. É quem acha que tem melhores condições, uma cultura melhor, uma ideia melhor, uma figura de existência melhor do que o outro e tenta subjugar esse outro em razão disso. Então, acho que é preponderante a gente conseguir pontuar que essa perspectiva no direito internacional ela não está restrita apenas às discussões que a gente vê no Jornal Nacional, que é o que acontece no Brasil e o que acontece nos Estados Unidos. Não, a discussão sobre o racismo, a discussão racial no mundo, ela é muito mais complexa do que essa análise de mainstream, por assim dizer. Leandro, só respondendo ao Gerson, diga lá, por favor. Se a gente for usar, Gerson, o conceito de racismo lá, que eu mostrei lá na convenção, racismo é uma questão genética, fenótipa. Então, o culturalismo é uma outra ideia. Então, eu acho que não seria uma discriminação racial. Se a gente fosse para a ideia, entendeu, assim, da raiz da palavra, né? Então, uma questão... eu não gosto, por exemplo, de uma pessoa, porque não é porque a pessoa é negra que é branca, mas é porque ela é de uma cultura diferente da minha. Então, muitas vezes esse fenótipo faz com que eu entenda que ele pertence a essa cultura que é menos valorizada nesse contexto. Então, de uma certa forma, parece que as coisas estão muito imbricadas, né, Ana? Elas estão correlacionadas, não vai ter como. Mas assim, a justificativa, entendeu? Se você for para a palavra, o que é racismo? O racismo, se a gente for, é por causa científica, é uma doutrina científica, que garante que uma raça é superior. Só que a gente já sabe que não existe raça, né? Nós somos da raça humana, então... E é só fazendo uma observação, Leandro, vocês veem, por exemplo, todos eram negros, não sei se vocês viram os crimes de Ruanda, tiros em Ruanda, que foi em 95, aquela barbaridade que aconteceu, né? Foi uma guerra étnica entre Hutus e Tutsis. Exato. E foi uma das questões que levou ao Supremo, à criação do Tribunal Penal Internacional, e foi um tribunal ad hoc, né? Porque eram duas etnias praticamente iguais,
mas tinha essa questão, né, e tem toda a história de Ruanda, e que morreram mais de 500 mil pessoas lá em Ruanda, que foi um crime bárbaro. Quem assistir Tiros em Ruanda e Hotel Ruanda, que é muito famoso, né, uma questão, assim, se a gente pegar o que é racismo, juridicamente, baseado no tratado, né, que a gente tem que falar, racismo é uma distinção em razão da raça. E o culturismo é uma questão, não é porque você é da Bororo, não é porque você é Caduel, não tem esse problema. O problema é que a sua cultura é inferior à minha. Porque eu sou, por exemplo, sueca, eu sou da Suíça, e a sua cultura árabe é uma cultura que não é tão boa quanto a minha, que sou nórdica, vamos supor, entendeu? Então, não é, a justificativa, digamos assim, a raiz, por que o americano não gosta do mexicano, colocar assim, não é porque o mexicano é branco, negro, índio, amarelo, azul, não, é porque o mexicano é inferior ao americano, porque a cultura dele não é a altura da minha cultura americana desenvolvida. É a justificativa que a gente vai lá na raiz. É claro que tem a questão, às vezes, étnica, mas, assim, por que acontece? Daí a pessoa fala, não tem nada a ver com raça, simplesmente o mexicano come guacamole e eu gosto de hot dog e eu não gosto do mexicano, porque o mexicano é isso, ele é sujo, é qualquer coisa, entendeu? Então, não passa pelo fenótipo, na justificativa, né? Mas é claro que está tudo muito conectado, porque o ser humano não se transforma tão rapidamente, e infelizmente as pessoas estão demorando muito para evoluir, né? Para quem tiver interesse em fazer uma leitura rápida e bem gostosa sobre a questão do culturalismo, pode ler o 21 lições para o século XXI, do Harari. É um pedacinho pequeno até do texto, assim, que ajuda a compreender bem essa distinção. Desde o projeto Genoma se tem a comprovação científica de que não existe essa questão de discussão de raça, no conceito raça na perspectiva biológica. Mas a gente sabe que o contexto raça, ou a expressão raça, na cultura brasileira, ela já vai muito além da análise biológica. Tanto por isso que no Brasil a gente tem toda a discussão que a gente desenvolve no nosso programa, que é exatamente a questão do racismo estrutural, o racismo como um critério social e outras coisas mais, que no direito internacional é trabalhado muito mais com essa ideia de discriminação e não como racismo, a palavra em si. Enfim, a gente tem muito para escutar, a gente tem muito para estudar, a gente tem muito para conversar e muito para aprender, e muito a agradecer, principalmente, a Ana, por esse bate-papo aqui, que foi super interessante, super valioso, para que a gente pudesse ter mais uma perspectiva para ajustar essa compreensão do que é raça, do que é racismo, do culturalismo também, que a Ana trouxe, mas de entender as relações humanas e toda a perspectiva jurídica que se atrela a isso, também numa visão de direito internacional. Ana, muitíssimo obrigado mesmo, agradeço em meu nome, agradeço em nome da Universidade Federal da Bahia, agradeço em nome do programa de pós-graduação também, pela sua participação, e mande um enorme abraço a toda a comunidade acadêmica do Mato Grosso do Sul, mas um abraço especial, mais uma vez, a você e aos meus colegas que eu conheço efetivamente, que estão aí, professora Lívia e professor Vladimir também, tá? Muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer, convidá-los a vir conhecer Mato Grosso do Sul. Nós temos Bonito, nós temos o Pantanal, é um estado muito rico, e a questão indígena também, que eu acho que é um dos pontos maravilhosos que a gente tem aqui, muito rico, e, enfim, vocês serão muito bem-vindos na UFMS, e eu espero um dia visitá-los também, que eu adoro Salvador, né? Aliás, se eu pudesse estar fazendo minha quarentena lá em Maraú, eu acho que eu ia estar muito feliz com esse sol que vocês têm, essa alegria, essa beleza que tem a Bahia. Então, muito obrigada por vocês terem me recebido e dado a oportunidade de a gente ter conversado. Espero recebê-los aqui, espero um dia visitá-los aí para conhecer o programa e que nós possamos estar próximos. Muito obrigada, então. Obrigado você, Ana.